Supremo nega recurso e mantém processo do ex-presidente Lula na Justiça Federal. Não é hipótese de manter-se nesta corte. Presidentes do TSE e do TST recebem presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós temos visitado todos os tribunais. Eu tenho dito que ninguém governa sozinho. Conselho Nacional de Justiça prepara acordos para poupadores que tiveram perdas com planos econômicos. Procuradoria-Geral da República defende a aplicação de multas a caminhoneiros que desobedeceram ordens da Justiça durante greve da categoria. Mesmo sendo notificados pelas autoridades, muitos caminhoneiros se recusaram a voltar ao trabalho, alguns até por ordem das empresas. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo negou o recurso em que o ex-presidente Lula queria suspender envio de processo dele para a Justiça Federal. Ele e outros réus respondem por formação de organização criminosa para desviar recursos da Petrobras e outras estatais. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o processo que está em tramitação na Justiça Federal de Brasília investiga a suposta participação do ex-presidente Lula em uma organização criminosa formada também por políticos do Partido dos Trabalhadores. Esse grupo, segundo a Procuradoria-Geral da República, teria desviado dinheiro de órgãos públicos e a propina que o grupo teria recebido chegou a quase R$1,5 bilhão de reais. A PGR também aponta o ex-presidente como suposto líder desse grupo. Na sessão de hoje, então, os ministros da segunda turma negaram recurso do ex-presidente que pedia para esse caso ser julgado aqui pelo STF. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a defesa, a denúncia apresentada em 2016 de que o ex-presidente Lula teria participado de desvio no BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e no Ministério do Planejamento, não poderia ser inserido na Lava Jato. O inquérito, que envolve ainda outros políticos do PT, foi aberto no STF. O ministro Edson Fachin decidiu desmembrar, enviando parte do processo à Justiça Federal de Brasília e outra parte para a Justiça Federal de São Paulo. Tanto o Ministério Público quanto a defesa de Lula questionaram essa decisão, mas a segunda turma negou os recursos. Não é hipótese de manter-se nesta corte e, portanto, não existe, em relação aos demais, atribuição originária deste Supremo Tribunal Federal. E o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento do inquérito contra o senador Ciro Nogueira, o deputado Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira, acusados de obstrução à justiça. Os parlamentares teriam tentado comprar o silêncio de José Expedito Almeida, ex-assessor de Ciro Nogueira. Na sessão desta terça-feira, a ministra Carmen Lúcia afirmou que há fatos que indicam que o crime ocorreu. Há indícios suficientes de terem sido praticados atos concretos de embaraçamento da investigação criminal que envolve organização criminosa dirigidos contra a testemunha-chave nas investigações. E um outro caso que vai voltar à segunda turma é um recurso que foi apresentado pela defesa do empresário Jacob Barata Filho. Ele é acusado de pagar propina a autoridades do Rio de Janeiro. Aqui no STF, ele pedia para ter acesso à delação premiada do delator Lúcio Furlan. O ministro Edson Fachin já havia negado um pedido como este antes e hoje na turma ele voltou a negar. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu para analisar melhor este caso. E agora voltamos ao estúdio. William, Érica. Obrigado, Carla. A primeira turma do STF aprovou a extradição de 2 acusados de sequestrar e matar a filha do ex-presidente do Paraguai, Raul Cubas. Os ministros também julgaram o processo de um homem acusado de tentativa de homicídio triplamente qualificado em uma briga de trânsito no Tocantins. Na tribuna, para justificar o pedido de liberdade, a defesa alegou excesso de prazo para a conclusão do inquérito e recebimento da denúncia. Alegou ainda que não há necessidade de prisão cautelar até o julgamento final do caso. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou as justificativas e votou pela concessão do pedido de liberdade. Mas os demais ministros divergiram por entenderem que o homem ficou foragido por 2 anos, o que dificultou a
as investigações, além da motivação do crime ter sido fútil, uma briga de trânsito que terminou com o disparo de uma arma de fogo. A vítima ficou tetraplégica. O excesso de prazo está justificado pela fuga que dificultou a citação. E nós temos jurisprudência no sentido de que o modus operandi, a razão de ser do crime, revela a periculosidade do agente. O excesso de prazo não pode aqui, a meu ver, ser imputado ao Poder Judiciário. Por maioria de votos, os ministros negaram o habeas corpus. Outro pedido de liberdade negado foi o de um homem acusado de um crime de estupro contra uma criança de 7 anos de idade. O processo corre em segredo de justiça. A defesa alega que o depoimento da vítima é confuso, o que dificulta as investigações. Disse que não se lembrava de como ou quando foi a primeira vez em que o acusado abusou dela, mas afirmou que foram muitas vezes, mas só sangrou da última vez quando a mãe descobriu. Não consigo imaginar qualquer razão para que a criança estivesse faltando com a verdade aqui. Nesse tipo de crime, nós sabemos que, principalmente pela forma como é praticado e a tenra idade da vítima, 7, 8 anos, quando se iniciou, é muito difícil que ela se recorde exatamente o dia, se precise o dia. A primeira turma julgou ainda o pedido de extradição de 2 homens acusados de sequestrar e matar Cecília Cubas, filha de Raul Cubas, ex-presidente do Paraguai. O crime aconteceu em 2005 e depois disso os suspeitos fugiram aqui para o país. Por unanimidade, os ministros concederam o pedido de extradição. Agora, o caso será analisado pelo presidente da República do Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu uma união homoafetiva e determinou que o companheiro de um servidor público morto passe a receber pensão. O entendimento da 22ª Câmara Civil mantém parcialmente o que já havia sido decidido no primeiro grau, alterando o cálculo do benefício. Com a perda do parceiro, o autor da ação teve negada a pensão por ato administrativo do Instituto de Previdência do Estado. A alegação foi de que não foi comprovada dependência econômica. O relator do apelo ao Tribunal de Justiça, desembargador Miguel Ângelo da Silva, entendeu que o posicionamento adotado pela instituição vai na contramão do ordenamento jurídico e da jurisprudência. Segundo ele, as uniões homoafetivas merecem, para efeito de natureza previdenciária, o mesmo tratamento conferido às uniões heterossexuais. Ele destacou em seu voto a norma constitucional de proteção à entidade familiar, qualificando de defasada no tempo e desatualizada em relação às relações sociais, a Lei Estadual número 7.672, de 82, que dispõe sobre o IP. Ele usou como exemplo a comprovação de requisito temporal de união homoafetiva pelo período de 5 anos, exigência legal que acabou superada pela legislação superveniente. A prática dos tribunais, de acordo com o desembargador, também tem evidenciado que não é necessária a comprovação de dependência econômica em qualquer tipo de união estável, novamente em nome da isonomia. Diferente do decidido no primeiro grau em Porto Alegre pelo pagamento da pensão com o valor integral do percebido pelo servidor, o relator do apelo deu razão ao IP. O entendimento é de que, como a morte ocorreu em novembro de 2016, o cálculo deve ser feito levando em conta o determinado pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, observando-se a redução de 30%. acaso ultrapasse o teto dos proventos do regime geral de previdência social. E daqui a pouco o presidente eleito Jair Bolsonaro é recebido pelos presidentes do TSE e do TST. Isso ajuda em tudo a Justiça do Trabalho. Mostrar que a Justiça do Trabalho é uma organização que merece respeito. O presidente eleito Jair Bolsonaro visitou hoje em Brasília os tribunais superiores. Pela manhã ele esteve no Superior Tribunal Militar e disse que a pasta do trabalho vai continuar com status de ministério, sendo reunido com outra pasta ainda não definida. Depois do anúncio, ele foi à sede do Tribunal Superior do Trabalho.
O presidente da República eleito Jair Messias Bolsonaro foi recebido pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira. O ministro agradeceu a visita à Corte Superior Trabalhista e, em nome do tribunal, desejou um ótimo governo ao novo presidente. O ministro falou sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho e destacou os instrumentos pré-processuais, como mediações e conciliações, que vêm resultando em diversos acordos trabalhistas. Isso ajuda em tudo a Justiça do Trabalho. Mostrar que a Justiça do Trabalho é uma organização que merece respeito, que está exercendo o seu papel com a maior dignidade, com celeridade, com qualidade, mercê dos seus magistrados e servidores. Isso é um reconhecimento desde o primeiro momento que o presidente Jair Bolsonaro nos revela. Jair Messias Bolsonaro agradeceu a recepção e afirmou que para administrar bem o país é necessário o apoio das instituições. O presidente eleito falou ainda que o Brasil enfrenta um problema seríssimo de emprego e que, no que puder, em conjunto, aperfeiçoará a legislação para que esse impasse seja resolvido. Bolsonaro acrescentou ainda que não pretende apresentar nada sem antes consultar o TST para chegar a um entendimento. Nós temos visitado todos os tribunais, eu tenho dito que ninguém governa sozinho e a justiça trabalhista é muito importante ter um vínculo, um laço de amizade para que nós possamos sanar problemas que, agindo dessa maneira, todos têm a ganhar no Brasil. Ao final do encontro, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, entregou ao presidente eleito um livro e uma medalha comemorativa dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, comemorados em 2016. E o presidente eleito também esteve hoje no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou ao Tribunal Superior Eleitoral no início da tarde. Ele foi recebido pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e pelos demais ministros da corte. A visita de cortesia durou cerca de 40 minutos. Bolsonaro recebeu um exemplar da Constituição Federal editado pelo tribunal e depois conheceu o plenário da corte. É nesse local que, no dia 10 de dezembro, vai acontecer, às 4 horas da tarde, a cerimônia de diplomação do presidente eleito. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou por meio das redes sociais o nome do futuro ministro da Defesa do governo dele. Será o general da reserva Fernando Azevedo e Silva. Bolsonaro confirmou a indicação por meio do Twitter, logo depois de chegar a Brasília. Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior do Exército e passou para a reserva neste ano. Atualmente, o general assessora o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O general é o 6º ministro anunciado pelo futuro governo Bolsonaro. Por meio de nota, o ministro Dias Toffoli disse que vê com muita alegria o anúncio do nome do general Fernando Azevedo e Silva para o ministro de Estado da Defesa. Falou que certamente a larga experiência do general contribuirá para o fortalecimento da atuação das Forças Armadas, da segurança e da defesa no Brasil. Acrescentou que o perfil técnico de Azevedo e Silva, sua dedicação ao serviço público e sua visão republicana são aspectos fundamentais para a nova missão na administração pública federal. O ministro Toffoli ainda acrescentou que o compromisso do general com o país pôde ser identificado durante os 45 anos de serviços dedicados à carreira militar e também nos 3 poderes da República. Disse ainda que hoje pela manhã foi consultado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a indicação de Fernando Azevedo e Silva e prontamente disse que seria uma excelente escolha. Segundo o ministro, no período em que está no Supremo Tribunal Federal, o general conquistou a todos, ministros e servidores, e é visto como um grande colaborador nos temas envolvendo políticas de segurança. Na nota, o presidente do STF finaliza desejando sucesso ao general na sua nova missão. Atenção, poupadores que tiveram perdas com os planos econômicos. Primeira semana da poupança já tem data marcada, 10 a 14 de dezembro. Será uma semana de conciliação entre os bancos e quem tem a receber. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Nós vamos falar com ela agora. Boa noite, Fernanda. Teve uma reunião entre o CNJ e os bancos, não é isso?
É isso mesmo, William. Boa noite para você, boa noite, Érica, boa noite a todos que nos acompanham. Na reunião ficou ajustado que os bancos têm até o dia 3 de dezembro para apresentar um plano de ação ao CNJ. É nesse plano de ação que os bancos vão mostrar sua capacidade para fazer os pagamentos até junho do ano que vem. A determinação para fazer a conciliação com os poupadores foi feita em março pelo Supremo Tribunal Federal. Todas as pessoas que tinham poupança na época dos planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor 2 e tiveram prejuízos têm direito de participar da conciliação. A estimativa da Justiça é que atualmente existam cerca de 800 mil ações sobre o tema. E a previsão é que o pagamento aos poupadores deve chegar na margem de 12 bilhões de reais. William, Érica. Obrigado, Fernanda. E no próximo bloco, Procuradora-Geral da República defende cobrança de multas a caminhoneiros que desobedeceram determinações da Justiça para desobstruir vias durante greve da categoria. Caminhoneiros começou no dia 21 de maio deste ano e durou um pouco mais de 10 dias. Tempo suficiente para causar uma crise de abastecimento no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a aplicação de multas para quem participou da greve dos caminhoneiros e que desobedeceu a ordem judicial de desobstruir as estradas. Durante a paralisação, vários caminhoneiros e empresas se negaram a suspender a greve. A greve dos caminhoneiros começou no dia 21 de maio deste ano e durou um pouco mais de 10 dias. Tempo suficiente para causar uma crise de abastecimento no Brasil. Entre os motivos da paralisação, o reajuste diário no preço dos combustíveis e a cobrança por eixo suspenso nos pedágios. Durante a manifestação, o governo fechou uma lista de acordos com representantes dos caminhoneiros, como a redução de 10% no litro do diesel e o congelamento do valor por 15 dias. No mesmo período, vários estados conseguiram na Justiça uma liminar para suspender a greve. Mas, mesmo sendo notificados pelas autoridades, muitos caminhoneiros se recusaram a voltar ao trabalho, alguns até por ordem das empresas. E são esses motoristas e empresários que o Ministério Público Federal pede que sejam obrigados a pagarem a multa estabelecida por descumprimento de decisão judicial. Na época, a pedido do governo federal, o STF determinou a aplicação de multa de R$100 mil por hora aos responsáveis pelas ocupações nas rodovias. O valor para cada manifestante que se recusou a liberar as estradas foi de R$10 mil por dia. Esporte Clube Vitória renova acordo global com aportes mensais de R$70 mil durante a 18ª semana de conciliação no TRT5. Um acordo global foi renovado entre o TRT5 e o Esporte Clube Vitória, garantindo o pagamento de dívidas trabalhistas atuais e futuras. O acordo global ele reúne os diversos processos em execução contra o clube, né, e cria um fundo onde o Vitória faz aportes mensais no valor de R$70 mil. Caso haja processo em fase de pagamento com valor superior a R$70 mil e o clube não tenha o recurso no fundo, o aporte naquele mês será elevado para R$200 mil. Esse acordo foi um dos primeiros celebrados aqui na Bahia. A primeira versão foi de 2006 e a partir daí vem sendo renovado e hoje foi renovado mais uma vez por 2 anos. Através desse acordo que estamos renovando agora, o Vitória tem pago sistematicamente todos os processos e todos os créditos de jogadores e trabalhadores da área técnica e auxiliares de todo tipo que tem processo na Justiça do Trabalho. Cerca de 60 processos do clube de futebol tramitam atualmente na Justiça Trabalhista Baiana. Com a renovação do acordo global firmado durante a 13ª Semana Nacional de Conciliação, fica firmado que o pagamento dessas parcelas deverão ser feitos no dia 20 de cada mês. E caso haja atraso, após 30 dias, incide em multa de 50% do valor do contrato. Este acordo serve como um símbolo, um exemplo de êxito do que fazemos aqui no Juizado de Conciliação, agora Sejusc 2, não é? Além, é claro, dele de uma importância fundamental de ter sido renovado durante a semana de conciliação. O processo vem para cá, é inscrito na fila de credores por ordem de entrada e fica recebendo com os aportes mensais. Tem uma cláusula escrita desse acordo que ninguém poderá receber nenhum valor do Vitória.
em ações trabalhistas se não for por esse procedimento. Ou seja, isso é um prestígio muito grande a esse procedimento, que foi uma cláusula que nós incluímos nessa versão do acordo. Isso para a Justiça do Trabalho tem um condão de satisfazer ao pagamento de todos esses processos em curso e para o clube permite que o clube possa criar uma organização prévia, sem sofrer os diversos bloqueios, penhoras e outros meios de construção que atrapalham o andamento e o cumprimento do orçamento planejado. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, Natália Soares. Boa noite, Natália. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje o Giro de Notícias vai começar com uma notícia do caso Isabela Nardoni. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu cassar a decisão da Justiça de Santana, em São Paulo, que determinou a retirada de uma matéria do site Consultor Jurídico sobre a encenação teatral do caso Isabela e Nardoni. Para o decano, que já havia concedido essa liminar, suspendendo a decisão, o ato da Justiça Paulista desrespeitou a autoridade da decisão que o Supremo assegurou a liberdade de informação jornalística e proibiu a censura. Agora a notícia do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região converteu a prisão temporária de 6 deputados do Rio em preventiva, além de manter a decisão sem prazo para acabar de outros 3. Os parlamentares foram alvos da Operação Furnas, sobre suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos e também de mão de obra terceirizada. A decisão é do desembargador Abel Gomes, diante dos indícios de vazamentos de informações sobre as diligências da Polícia Federal. Para acabar, fique atento, porque amanhã tem sessão extraordinária aqui no Supremo Tribunal Federal a partir das 9 horas da manhã e também tem sessão às 2 horas da tarde. Na pauta, pontos diversos. Pela manhã, tem a criminalização da prática de ato obsceno em local público. E à tarde, tem 2 ações contra o ato do presidente e a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que teria proibido sindicalistas e também estudantes de entrarem na Câmara dos Deputados, principalmente no plenário, para acompanhar a votação da lei da terceirização. Você pode acompanhar a sessão de amanhã extraordinária e também a sessão ordinária pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e também pelo canal do YouTube da TV Justiça. O Giro fica por aqui e você também pode acompanhar o Jornal da Justiça no YouTube. É só procurar Jornal da Justiça Oficial. William, Érica. Obrigado, Natália. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se vê novamente amanhã. Até lá.